Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o ensino de língua estrangeira. Em um mundo globalizado, dominar um novo idioma significa uma porta aberta para o acesso à informação e para novos projetos e conquistas. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Vera Menezes, professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professora, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Prazer é meu estar de volta aqui no Sindicato dos Professores. Bacana. Professor, historicamente, como o ensino de língua estrangeira no Brasil tem se desenvolvido? Quais foram as principais concepções de ensino ao longo do tempo? Olha, são várias concepções, mas eu acho que nós temos três concepções principais. Um ensino baseado na gramática e na tradução, um ensino que a gente chama de ensino estrutural, que é baseado no conceito de língua como um conjunto de estruturas e aprendizagem como um comportamento linguístico com base na psicologia behaviorista, e o que a gente chama da virada sociocultural, com ensino mais comunicativo, mais voltado para as práticas sociais de linguagem. Mas isso não é uma coisa linear, né? Você ainda encontra alguns professores que se sentem melhor trabalhando com gramática e tradução, e o estruturarismo foi uma tendência tão forte que ela ainda permeia muitos livros didáticos e ainda é, eu arrisco a dizer, a metodologia predominante em sala de aula. Que é o foco na gramática, no foco decorar. Na gramática, na estrutura descontextualizada, na estrutura linguística descontextualizada. Certo. Professora, nesse sentido, muito se discute sobre o aprendizado, né, de um segundo idioma. É possível, por exemplo, aprender uma língua estrangeira, por exemplo, como o inglês, dentro da escola regular? E quais são os principais desafios para isso? Olha, eu conheço várias pessoas que têm um bom domínio do idioma e que nunca fizeram aula em escola particular de idiomas. Mas isso não quer dizer que ela aprendeu só na sala de aula. É impossível você aprender só dentro da sala de aula, seja escola particular, pública ou um curso de idiomas. Aprender uma língua é, essencialmente, usar essa língua. E quando eu falo usar, não necessariamente só falando essa língua, mas ouvindo, falando, lendo, escrevendo, né? Então, se o aluno ficar restrito às atividades de sala de aula, ele vai gastar muitos anos para desenvolver alguma competência. Acho que aprender a língua é se inserir em práticas sociais da linguagem. Mandar e-mail em inglês, ouvir uma música, cantar em inglês, assistir um filme, prestar atenção na fala dos atores, tentar interagir com estrangeiros. Então, acho que o importante é o professor tentar oferecer oportunidades de uso da língua para o aluno e oportunidades que vazem a parede da sala de aula, que façam com que o aluno continue usando essa língua fora da sala de aula. Mesmo que ele tenha só uma aula por semana, que é uma tendência hoje, infelizmente, se o professor for um professor motivador, ele poderá incentivar o aluno a ser mais autônomo e usar essa língua mesmo fora da sala de aula. Agora, em termos, professora, de modelos pedagógicos, existiria algum que seria mais eficaz, que seria mais recomendado para um determinado tipo de aula, enfim? Ou não teria, assim, um modelo pedagógico mais eficaz? A tendência hoje é usar uma abordagem comunicativa, ou seja, evitar a simples manipulação de estruturas, do tipo passe para negativa, passe para interrogativa. Mas, em vez disso, quais são as coisas que a sua mãe não gosta? Ele vai elencar uma série de frases na forma negativa. Ele vai ter que pensar, né? Ele vai produzir linguagem que tem uma conexão com a vida real. Certo. Agora, professora, nesse sentido, as novas mídias e a tecnologia ajudam bastante, né? Ajuda muito, né? A tecnologia sempre esteve presente no ensino de idiomas, né? Desde a criação do livro, depois passando pelo disco, né? Houve uma empresa que criou os LPs para você ouvir e aprender várias línguas, né? Mas hoje, com a internet, nós acabamos com as fronteiras. Então, é possível conversar com pessoas no mundo inteiro.
Existem vários projetos hoje que possibilitam que alunos de uma turma aqui no Brasil conversem com outras no Japão, em outras partes do mundo. Tem um projeto no Japão que chama Ibunka. Ibunka é cultura em japonês. Esse professor, ele convida professores, faz um convite na internet para professores do mundo inteiro, e essas turmas passam a interagir com temas culturais. Então, por exemplo, como que é a vida na sua escola? Qual é a rotina da sua escola? Ou quais são os hábitos alimentares do seu país? Sim. E as pessoas fazem trocam e-mail, tem um fórum de discussão. Quer dizer, isso é um uso vivo da língua que te faz aprender. E praticar. De uma forma natural. Né? Certo. Professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. O interesse em aprender línguas estrangeiras é histórico na sociedade. São muitos os motivos que levam as pessoas a sentirem a necessidade de falar outro idioma. Mas as políticas educacionais não asseguram ao ensino de língua estrangeira uma inserção de qualidade nas escolas brasileiras. O espaço nas grades curriculares foi reduzido ao longo do tempo e a legislação coloca essas disciplinas em segundo plano. Fica um inglês ou um espanhol muito preso ao material didático, às vezes, e deixa de contextualizar e se unir a outras disciplinas para fazer uma aula mais interessante. A deficiência no ensino de idiomas nas escolas faz com que o número de cursos livres aumente a cada dia. Mas isso não quer dizer que esse ensino é feito com eficiência. Hoje o maior problema que nós temos é que muitos professores, na verdade, não são professores. Eles não têm um comprometimento do ensinar e aprender. Eles estão ali cumprindo um tutorial. Então eles chegam muitas vezes vindos de uma breve estada fora do país, mas eles não têm formação pedagógica, eles não têm um conhecimento mais aprofundado da língua, mas estão ali porque para as escolas é bastante interessante ter um professor que não é professor, para que possam, inclusive, pagar um salário inferior. De acordo com o diretor do Simprominas, Miguel de Souza, que acompanha as negociações salariais do segmento no estado, a formação é uma questão central para mudar esse quadro. A escola não investe naqueles que lecionam, né, em seus estabelecimentos e que poderão dar um bom retorno para os seus alunos. Então a questão da formação é importante. As formas de contratação adotadas nos cursos de idiomas também preocupam a diretoria do sindicato. As escolas, para rebaixar, né, principalmente o salário dos professores, as condições de trabalho, para pagar menos, né, dizem que aqueles professores não são professores, são instrutores e por isso não podem pertencer, por exemplo, ao sindicato dos professores, que não é o sindicato dos professores que os representa. Mas essa não é a verdade. O sindicato dos professores é o representante legítimo desses professores, só que algumas escolas estão teimando em fazer acordo com outros sindicatos, aceitando e colocando o professor numa situação difícil, aceitando pisos inferiores àqueles que são pagos aos professores que pertencem aos sindicatos de professores e que seguem uma convenção coletiva. Agora, professor, em relação à formação docente, esse também é um grande desafio quando se discute essa questão de ensino de língua estrangeira, não é, professora? Sim, a formação é um grande problema, porque as escolas de formação de professor que têm curso de letras, elas visam lucro. Então, geralmente, nós encontramos cursos com 3 anos só e a maioria do conteúdo desses cursos é de língua portuguesa. Mesmo nos poucos casos em que você tem uma habilitação única, só em inglês, só em espanhol, você tem a maioria do conteúdo em português, o que é impossível para uma formação de um professor fluente, competente na língua. E os programas de formação continuada ainda são poucos no país. Como agravante, a escola geralmente não libera o professor
para fazer esses cursos, né? Então, acho que essa é uma questão, talvez, de negociação também, de sindicato com as escolas, né? Sim. Eu acho que a gente precisa Avançar de garantir espaço para os professores poderem se formar. Há um projeto do governo, mas é só para professores de escola pública, para passar uma época, por exemplo, no país que fale aquela língua. Isso é muito importante, né? Se o professor tiver a oportunidade de ficar num contexto onde ele vai usar a língua 100% do tempo que ele estiver lá, isso é uma grande contribuição para a formação dele. Agora, professor, em relação a essas questões de condições de trabalho dos professores, nós estávamos falando no primeiro bloco das tecnologias. Isso também tem impactado o trabalho do professor, né? Tem impactado todos nós, né? Sim. Nós todos hoje levamos trabalho para casa. Quando você convida alguém para vir no seu programa, você também interage com ele antes por e-mail, e nem sempre dentro das suas horas de trabalho. E o professor, ele vem sendo demandado a ter um blog, a interagir com os alunos, interagir com os pais, a colocar exercício extra num blog, numa página ou num portal que a escola tem, e isso precisa ser remunerado, né? Essa jornada virtual que está aumentando o nosso tempo de trabalho, mesmo que seja prazeroso, aliás, todo trabalho deveria ser prazeroso, né? Ele deve ser remunerado. Acho que essa é uma questão que os sindicatos precisam negociar nas convenções trabalhistas. Certo. Agora, professora, em síntese, se a senhora tiver que resumir os principais desafios do ensino de língua estrangeira no Brasil e quais os caminhos para que possamos superar esses desafios, quais seriam? Quando você olha os currículos das escolas, a língua inglesa, a língua espanhola, vai cada vez mais perdendo espaço. Sim. Né? Então, precisamos de repensar currículos. Não dá mais para os deputados começarem a fazer legislação inserindo conteúdos. Não tem nenhum conteúdo que eles tenham feito a lei para inserção que não seja relevante. Filosofia, ética, estudos afro, isso tudo é muito importante. Mas nós temos que pensar em currículos onde esses conteúdos estejam presentes nas diversas disciplinas e não criando novas disciplinas, o que faz com que alguns conteúdos, como o caso de língua estrangeira, vá só perdendo espaço dentro do currículo. Professora Vera Menezes, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço a oportunidade de retornar ao Sindicato dos Professores. Você fica agora com o Simpra em Movimento. A construção da democracia na educação brasileira foi destaque nas discussões do 12º Congresso dos Professores de Minas Gerais, realizado nos dias 30 e 31 de maio em Caeté. Mais de 300 docentes de todas as regiões do estado participaram do evento. A falta de regulamentação do setor privado de ensino também foi um dos principais temas discutidos durante o Consimpro. O professor Edson de Paula ministrou uma palestra sobre o assunto. Nós queremos a regulamentação desse setor, porque é um setor que funciona como qualquer parte do capital, onde o capital transforma a educação num processo de comércio aberto, inclusive com financiamento de dinheiro público. Nesse sentido, nós achamos que a educação é um bem público, é de interesse estratégico do Estado e para cumprir esse papel, todo o setor da educação deve estar voltado para o interesse de nação, portanto subordinado aos interesses públicos, regulamentado pelo Estado. Esse é o nosso pleito, é uma coisa simples que encontra muitas barreiras no entendimento, especialmente dos donos de escola e dos grandes capitais que vêm fazendo fusões, comprando pequenas escolas e criando grandes grupos, porque é um mercado que tem sido comprovadamente muito lucrativo. Durante 2 dias, especialistas, sindicalistas e professores trocaram experiências em palestras, debates e grupos temáticos de discussão. Ensino à distância, cursos de idiomas, educação superior e infantil, formação profissional, diversidade sociocultural e aposentadoria foram setores que nortearam os diálogos. Nós discutimos sobre a questão da educação profissional, que nós temos certeza de que nós precisamos apoderar desse debate para discutir como que está dando a educação profissional hoje no Brasil. Porque nós entendemos que a educação profissional não é só uma formação para o mercado,
é mais uma formação para o próprio indivíduo, para que ele entenda a realidade e domine as novas tecnologias para que a gente tenha um mundo do trabalho mais humano, melhor e decente. Nós fizemos uma discussão sobre o papel do público e do privado no processo de transição da educação, do sistema de educação superior no Brasil, né? Nós estamos hoje vivendo um sistema de educação superior de massa, com a perspectiva de construirmos um sistema de educação superior com acesso universalizado, que ainda é uma perspectiva distante, mas que a gente precisa abrir essa discussão, principalmente sob o ponto de vista da mercantilização e agora de uma etapa superior desse processo de privatização da educação superior, que é a etapa da financiarização. Cada grupo teve a oportunidade de formatar propostas que direcionem a atuação do sindicato nos mais diversos segmentos da educação. No grupo temático foram tiradas algumas decisões, das quais eu procurei contribuir de alguma forma, sobretudo do ponto de vista de um recorte sobre qualidade da educação profissional, rompendo com uma ideia de competência e aí trazendo para o Estado e para toda a sociedade o seu compromisso social, na democratização do sistema, no controle social sobre o Sistema S, que recebe um forte aporte de dinheiro público. Então, por que não democratizar esse sistema, ter um controle social, uma participação e uma participação do Estado nessa regulamentação e no controle dos cursos, saindo um pouco desses cursos FIC, formação inicial e continuada, e começarmos a pensarmos realmente numa boa formação para a qualificação da mão de obra no Brasil. Para ter uma educação à distância de qualidade, além de você ter os mesmos valores, os mesmos direitos que tem a presencial, você ainda tem que ter também uma equipe de trabalho, né? Aí incluindo pedagogos, produtores de conteúdo, designers de conteúdos e além do professor e do tutor. Para este professor, o Consimpro foi uma oportunidade de falar sobre as condições de trabalho no interior do estado. Se você prepara uma aula de PowerPoint, o professor está trabalhando. Aquilo é um trabalho intelectual e que aquela aula, não vai acabar aquela aula, o professor tira o pendrive lá do computador e vai para casa. A escola hoje exige que aquela aula vá para o site da escola. E os alunos têm acesso. Não só alunos têm acesso, como o público, de uma maneira geral, também tem acesso, como uma forma também de propaganda e marketing da própria escola. Só que isso não é pago ao professor. A reflexão e o debate sobre temas importantes para a educação também fazem parte do processo de formação dos professores. E essa é uma das principais lutas do Simprominas. Durante a plenária final do Consimpro, a categoria reconheceu e ressaltou este objetivo. E é assim que a gente desempenha, né, o nosso papel enquanto cidadão e contribui para a democratização da educação no nosso país. Para a diretoria do sindicato, o Consimpro correspondeu à expectativa de ser um momento de aproximação com a categoria. Foi um congresso vitorioso. Nós estivemos aqui com os professores do estado inteiro, da rede privada, de diversos segmentos, desde a educação infantil ao ensino superior, passando por idiomas e educação e educadores aposentados, que vieram aqui discutir os rumos da sua carreira, os rumos do seu trabalho, os rumos da educação desse país. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.